Maneiras de ter a oração respondida: ore desse jeito e receba a resposta de oração. Muitas pessoas oram, mas nem todas recebem as respostas que desejam. E ficam pensando que Deus não se importa com elas. Ou que Ele é seletivo ou caprichoso. Será que Ele só atende a alguns e ignora outros? Não, meus irmãos e irmãs, Deus não é assim. Ele é amoroso, fiel e justo. Ele quer responder a todas as nossas orações, mas Ele tem certas condições que devemos cumprir para recebermos as suas bênçãos. Neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas maneiras de ter a oração respondida, baseadas na palavra de Deus e na minha experiência pessoal. A primeira maneira de ter a oração respondida é ter fé em Deus e na sua palavra. Jesus disse em Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Essa é uma promessa maravilhosa, mas também uma exigência séria. Devemos crer que Deus existe, que Ele nos ouve e que Ele é poderoso para fazer o que pedimos. Devemos crer na Sua palavra, que é a Sua vontade revelada para nós. Devemos crer que já recebemos o que pedimos, mesmo antes de vermos o resultado. Essa é a fé que agrada a Deus e que move montanhas. A segunda maneira de ter a oração respondida é orar de acordo com a vontade de Deus. João disse em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Muitas vezes, nós oramos sem saber se estamos pedindo algo que agrada a Deus ou não. Nós podemos estar pedindo algo egoísta, carnal ou contrário à sua palavra. Nesses casos, nós não podemos esperar receber uma resposta positiva de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós e não vai nos dar algo que nos prejudique ou nos afaste dele. Por isso, devemos conhecer a sua vontade através do estudo da sua palavra e da comunhão com o seu Espírito. Devemos pedir aquilo que está de acordo com o seu propósito eterno e o seu plano para as nossas vidas. A terceira maneira de ter a oração respondida é orar com perseverança e paciência. Veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois, disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, e todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé, na terra? Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Essa parábola nos ensina que devemos orar sempre e não desistir. Muitas vezes, nós oramos uma vez e achamos que já é suficiente. Mas Deus quer que nós insistamos, que mostremos o nosso interesse e a nossa dependência dele. Ele quer que nós confiemos no seu tempo e na sua maneira de agir. Ele não demora em nos responder, mas espera o momento certo para nos abençoar. Ele é um juiz justo e fiel, que não se esquece dos seus filhos. Ele nos fará justiça e nos dará a vitória. A quarta maneira de ter a oração respondida é orar com gratidão e louvor. Paulo disse em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muitas vezes, nós oramos com ansiedade, medo ou murmuração.
Nós reclamamos das nossas circunstâncias, duvidamos do amor de Deus ou questionamos a sua bondade. Nós nos esquecemos de agradecer pelas bênçãos que já recebemos e de louvar pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Mas Deus quer que nós oremos com gratidão e louvor. Ele quer que nós reconheçamos o seu cuidado e a sua provisão em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que nós exaltemos o seu nome e o seu poder sobre todas as coisas. Quando nós oramos assim, nós experimentamos a sua paz, que nos guarda de toda ansiedade e nos enche de esperança. A quinta maneira de ter a oração respondida é orar com humildade e arrependimento. Veja o que a Bíblia nos diz sobre isso. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Muitas vezes, não recebemos resposta de oração porque nós oramos com orgulho, rebeldia ou hipocrisia. Nós pensamos que somos melhores do que os outros, que podemos fazer as coisas do nosso jeito ou que podemos enganar a Deus com palavras bonitas. Nós nos esquecemos de confessar os nossos pecados e de pedir perdão. Nós nos esquecemos de nos submeter à sua autoridade e de resistir ao inimigo. Mas Deus quer que nós oremos com humildade e arrependimento. Ele quer que nós reconheçamos a nossa dependência dele e a nossa necessidade da sua graça. Ele quer que nós nos aproximemos dele com sinceridade e contrição. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos erros e mudemos de atitude. Quando nós oramos assim, Ele nos perdoa, nos purifica e nos exalta. Ou seja, nos abençoa com a vitória. Deixe o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Ajude alguém com esta mensagem, curta, comente e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.